Consultor imobiliário. Sabias que a compra de casa é talvez o maior investimento na vida de uma pessoa e que esse investimento vai impactar a vida do comprador nas próximas décadas? Pois é. O meu nome é Silvia Henriques, sou decoradora de interiores, sou criadora de Art Fusion Lab. Este é mais um episódio da série Homestaging para que te quero e eu estou-te a convidar para assistires a este episódio, aos anteriores e aos que vêm por aí. E hoje, neste episódio 11, vamos falar sobre talvez, quiçá, o maior investimento na vida de quem? Do comprador, não é? Portanto, fica comigo, porque é sobre essa predisposição ou não para o risco que vamos falar já a seguir. Vejo-te já a seguir. Ora, vamos falar sobre, quiçá, o maior investimento na vida do comprador. Portanto, a compra de casa é um momento complexo que mistura emoções de retração, basicamente correspondem à fuga ou ataque. O comprador se sente na iminência de tomar uma decisão que vai implicar a sua estabilidade e da sua família nas próximas décadas, mas também é um momento de expansão, que corresponde à projeção do comprador num futuro próspero e abundante, que significa a vivência de um estilo de vida igual aos seus sonhos ou mesmo acima das suas expectativas. E aqui, a maneira como o imóvel está preparado para venda tem uma palavra a dizer, porque vai reforçar o primeiro cenário, o cenário mais sombrio, ou o segundo cenário, o cenário mais luminoso, mais risonho. E o homestaging, portanto, importa referir com ou sem preparação intencional, é a maneira como o imóvel se apresenta que reforça um ou outro cenário. Portanto, se intencionalmente o proprietário escolher e tu incentivares, obviamente, a que o imóvel se apresente, esteja preparado para venda com homestaging, esta condição vai sempre reforçar o segundo cenário. Portanto, o cenário mais luminoso, portanto, que é aquele cenário da expansão, da projeção num futuro próspero e abundante, que é o mesmo que dizer, quando esta projeção num futuro risonho, diria, é tanto esta projeção otimista vai diminuir o risco que o comprador percepciona em relação à compra. Portanto, pondo as coisas desta maneira, é óbvio que o homestaging é uma vantagem, não só para o proprietário, não só para ti, para a tua comissão, para a rapidez da venda, mas também para o comprador. Portanto, eu diria mesmo que
o homestaging é uma condição necessária para, para uma venda bem-sucedida. Mas agora, para continuarmos a falar sobre este tema, ou seja, sobre o impacto financeiro da compra de casa, da vida do comprador, vou recordar um termo muito importante: empatia. É preciso entender e estar na pele do comprador para perceber o grande dilema em que se encontra. Comprar ou não comprar? Comprar esta ou comprar aquela? A casa vale ou não vale a pena o preço pedido? Portanto, e já vimos também agora que esta avaliação começa por ser uma avaliação, portanto, uma avaliação extremamente rápida e que roça o irracional, porque o comprador consegue, portanto, obtém através dos sentidos os dados para tomar esta decisão. Mas já falámos nisso, acho que vamos falar. Não, já falamos. Portanto, sobre os sentidos, está lá atrás, vão lá ver na playlist ou nos vídeos anteriores, está lá sobre este tema, vão perceber melhor. Portanto, quando tu compreendes então as emoções por trás destes dilemas, percebes também que a decisão do comprador é uma ponderação se o preço vale a pena, se a casa vale a pena. Portanto, esta ponderação do vale a pena depende muito do grau de projeção do comprador no futuro, dentro daquele espaço que é o imóvel. Essa capacidade de projeção depende da capacidade dessa projeção, aliás, depende da capacidade de projeção e de visualização do comprador, que já vimos que visualização é zero, especialmente neste contexto mais emocional. Então, parece que estamos a falar de novo de um staging e de espaços criteriosamente encenados, porque eles facilitam então essa projeção e essa diminuição de risco em relação ao investimento financeiro. Portanto, é este lado humano, que tu, consultor, e o proprietário também tem uma grande palavra a dizer, aliás, ele é o dono do imóvel, não é? Tu só acabas por orientar. E a tua orientação é muitíssimo importante para o sucesso da venda. Portanto, este é o lado humano que tu, consultor, e o proprietário têm de ter. Que tu, consultor, tens que ajudar o proprietário a perceber a importância de ter este lado mais humano. Porque a pessoa compradora, aquele humano comprador, é alguém que, se está à procura de casa, é porque está disposto a fazer esse investimento. E são os dados que tem à sua frente, do espaço que se desenrola à sua frente,
É com base nesses dados que o comprador vai determinar a direção da decisão. Que dados são esses? Além dos dados intrínsecos e variáveis do imóvel, portanto, que dificilmente poderás mudar, que tem a ver com dimensão e com localização, por exemplo. Também são dados variáveis associados ao imóvel, mas variáveis, que é o preço e a qualidade da apresentação. Portanto, e é com esses dados variáveis, já não podes mudar a dimensão, não podes mudar a localização, é com esses dados, preço e apresentação, preço e qualidade de preparação para venda, de aspecto, é com base nesses dados que o comprador vai decidir. A casa com X quartos, na localização Y, com o aspecto com que se apresenta à frente do comprador, vale ou não vale a pena o investimento? Não é? Depende dos dados, depende desses dados. Mas aqui tu podes manipulá-los e é isso que eu estou a sugerir. Portanto, a grande mensagem aqui é que a avaliação, sim, sobre se o investimento naquela casa específica é uma decisão boa ou má, se vale ou não vale a pena, depende, quer do preço, quer da qualidade da apresentação. Importa referir que o homestaging atua sobre a qualidade, portanto, melhorando, não é? Melhora a qualidade da apresentação do imóvel e tem a potencialidade de tornar o preço irrelevante, ou seja, o preço deixa de ser um fator a ter em conta. E agora, isto parece álgebra. Novos fora, fica o quê? Apenas o homestaging. Apenas o homestaging, então, é o grande, portanto, apontador que vai apontar na decisão de investir ou de não investir, de comprar ou não comprar, comprar esta ou comprar outra. Mas sobre esta relação entre preço e qualidade de captação, preço e homestaging, falaremos mais à frente. Portanto, é importante que entendas que portanto, e que faças também o proprietário ele entender, ele está no mesmo barco que tu, só que tu estás a dirigir esse barco, estás a orientá-lo, supostamente, para as melhores decisões, para as melhores estratégias. Portanto, tens que orientar o proprietário, tens que fazer, entender esse lado mais irracional, diria, do comprador. Portanto, sobre esta coisa de avaliar se é um bom investimento ou não, se a casa vale a pena ou não, eu vou-vos dar o meu exemplo como comprador. Há uns anos, não foi assim tanto, atrás estava à procura de casa e tinha um budget. Tinha um determinado budget. Acho não quanto. Aparece uma casa belíssima pela frente. Exatamente igual às outras, porque fazia parte de uma urbanização, mas aquela, apesar de tudo, destacava-se.
destacava-se pela maneira como se apresentava. Não cheguei a vê-la. A maneira, as fotografias eram simplesmente excepcionais, havia vídeo também do interior. Acontece que essa casa era 20.000 euros acima do meu budget. E eu telefonei imediatamente para a imobiliária a perguntar informações. Informações não, eu queria fazer uma visita, porque eu estava disposta efetivamente a pagar mais 20.000 euros pela casa. Fiz contas e eu achava que ficava ali mesmo à rasquinha com aquele rácio portanto, de entrada inicial e de dinheiro que tinha que pedir ao banco e depois toda a prestação que tinha que, enfim, que dar depois ao longo daqueles anos. Enfim, eu estava convencidíssima, eu ia fazer o sacrifício por aquela casa. Apenas com as fotografias, apenas com a maneira como estava apresentada. E era uma casa igual. Havia na altura muitas pessoas a vender no empreendimento ou na urbanização que estou aqui a referir, aquela destacava-se claramente. Aquela claramente valia o valor. Da minha perspectiva de compradora, aquela valia o valor. Eu estava disposta a fazer o sacrifício. Pronto, telefonei, afinal já estava vendida, aquilo foi um lápis. Então, o que é que importa aqui reter deste exemplo? A minha avaliação do risco, portanto, se para outras casas, se para uma outra casa com o mesmo valor desta que era 20.000 euros acima do meu budget, mas sem a apresentação que ela tinha, eu iria achar a casa cara. Certo? E, no entanto, ela era semelhante a tantas outras mais baratas. E eu estava disposta àquela mais cara. Portanto, imaginem então, é assim que funciona o homestaging. O homestaging mexe com esta noção irracional. É irracional. Da avaliação do risco para o investimento financeiro. Portanto, o preço neste caso, é isto que eu também vos quero aqui reforçar, o preço neste caso tornou-se irrelevante. Era o homestaging, era a maneira como a casa estava apresentada que estava a ditar, portanto, a minha avaliação se a casa valia ou não a pena e se o preço valia ou não a pena. Portanto, o que é que importa então reter aqui, mensagem final então deste episódio? Que se portanto, que o comprador já está disposto a fazer o investimento, só vai fazer o investimento no imóvel que lhe der mais confiança e no qual se conseguir projetar. Isto só vai acontecer no imóvel que estiver preparado com homestaging. Portanto, isto eu acho que é óbvio. É óbvio aqui a vantagem de se aplicar esta estratégia para apresentar o imóvel para venda. Portanto, convido-te a continuar já a assistir a esta série para perceberes mais sobre este tema, para o saberes aplicar
para teres mais e melhores vendas. Até amanhã.